Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais este momento de culto, momento muito especial. Hoje, segundo final de semana após a Páscoa, ou culto alusivo ao segundo domingo de Páscoa, estamos refletindo ainda sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E desde já pedimos também desculpas pelo atraso. Acontece que estávamos aqui tentando nos organizar com um programa aqui no computador para passar também a liturgia para vocês, ter uma qualidade melhor também no áudio, no som, mas não foi possível. Então a gente está fazendo a nossa transmissão dessa forma. Você pode acompanhar também a ordem litúrgica que será falada então por nós, pastores, aqui durante o nosso culto. No mesmo domingo da ressurreição, Jesus, quando aparece aos seus discípulos, diz uma frase, ou faz uma afirmação especial. E ele diz aos seus discípulos as seguintes palavras: que a paz esteja com vocês. Que a paz esteja com vocês. Os discípulos estavam com medo, estavam de portas trancadas, duvidando da ressurreição de Jesus, que já havia sido anunciada pelas mulheres que foram até o túmulo no domingo de manhã. E Jesus aparece no meio deles e diz a paz, ou que a paz esteja com vocês. E essa mesma paz que Jesus deu aos seus discípulos, Ele dá também a cada um de nós. Por isso nós iniciamos este culto agradecendo a Deus e louvando a Ele com o primeiro cântico que será tocado e cantado pelo grupo Haja Luz. Acompanhe também este momento de louvor. Aqui estou para cantar o que eu sempre ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim e quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama. O amor que chama a tanta gente que hoje vive, cercada de gente está só, mas a alegria for maior, eu sei, para você que hoje triste está. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus chegou ao coração de cada um de nós, já quando fomos batizados, e hoje Ele continua estendendo essa paz a nós através da sua palavra. Por isso a nossa gratidão, por isso também nós iniciamos este culto com a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Queridos irmãos e irmãs, Jesus morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou garantindo assim a vitória sobre a morte e também o perdão dos nossos pecados, que através da sua ressurreição nós sabemos que Deus aceitou o seu sacrifício e nós somos hoje reconciliados com Deus por causa da obra de Jesus. O texto de João capítulo 5, versículo 24 diz as seguintes palavras: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Nós cremos em Cristo Jesus, reconhecemos o nosso pecado, por isso confessamos diante de Deus. E queremos neste momento mais uma vez fazer isso, confessar os nossos pecados, certos de que Ele nos ouve e nos atende em Cristo Jesus. Convido a cada um de vocês a que juntos possamos então, nesse momento em especial, nos colocar de joelhos diante de Deus para elevar a Ele nosso pedido de perdão. Ó Deus de toda misericórdia, reconhecemos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos pecado contra Ti e contra o nosso próximo nas mais diversas formas possíveis, tanto pelo que fazemos, como pelo que deixamos de fazer. Nada merecemos a não ser a eterna condenação. Mas Tu fizeste com que a nossa culpa caísse sobre o Teu amado Filho Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou para que nós fôssemos salvos. Tem, pois, misericórdia de nós e perdoa-nos. Amém. Amados no Senhor, o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 25 até o capítulo 5, versículo 1, Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela fé nele, temos paz com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. Perdoados estão todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Confiantes na graça, na misericórdia de Deus, façamos também agora a primeira leitura bíblica para este dia, texto de Salmos, Salmo de número 148. Se você tem a sua Bíblia do lado, quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Texto de Salmo 148. Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor reis e todos os povos, governantes e todas as autoridades. Louvem o Senhor moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia!
Falemos com Deus em oração. Querido e bondoso Deus, para nossa redenção entregaste teu único Filho à morte de cruz e pela sua gloriosa ressurreição nos libertaste do poder do inimigo. Concede que todo o nosso pecado possa ser afogado através do arrependimento diário e que dia após dia possamos nos erguer para viver diante de Ti em justiça e pureza eternamente. Neste culto de forma especial e durante toda a nossa vida, receba o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que tens feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 148 faz um convite muito especial para nós, louvar a Deus. E é isso que nós vamos fazer neste momento, cantando o próximo hino. Queremos seguir este momento de culto, fazendo as demais leituras bíblicas para esta noite. Começar pelo texto de 1 João, capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 2. Primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 2. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco.
assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessamos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Até aqui a leitura da primeira carta de João. Também queremos fazer a leitura do Evangelho. Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 a 31. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de O Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Palavra do Senhor. Convido a cada um de vocês, junto comigo, a confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Antes de refletirmos sobre as palavras registradas nas Escrituras, mais um momento de louvor. Especial a cada um de vocês que nos acompanha neste momento em suas casas. Queremos mais uma vez refletir sobre a palavra do nosso Deus. E hoje olhando ainda para alguns fatos que aconteceram, que se sucederam à Páscoa. E para nós parece que já faz tanto tempo, já faz uma semana que nós lembramos deste evento na história do cristianismo, onde Jesus ressuscita e onde nos dá a certeza da nossa vida eterna. Mas faz apenas uma semana, apenas alguns dias, que nós lembramos da ressurreição de Jesus. E hoje nós queremos olhar para um texto que nos traz dois relatos. Um do domingo da ressurreição, onde Jesus se encontra com seus discípulos, e um que acontece 8 dias depois, ou no domingo depois, que seria amanhã, onde novamente Jesus se encontra com os seus discípulos. E desse texto do Evangelho de João eu quero destacar o versículo 20, ou versículo 19, onde diz assim: que a paz esteja com vocês. Depois o versículo 21, novamente Jesus diz que a paz esteja com vocês. E depois o versículo 26, onde Jesus, novamente no segundo encontro, se coloca no meio dos discípulos e diz que a paz esteja com vocês. Que Deus nos abençoe nesse momento, e que nós queremos refletir sobre a paz que vem do nosso Deus, ou sobre a paz que Jesus traz a cada um de nós. Se nós olharmos para o mundo que nos cerca, nós vamos ver que o mundo sempre estava, sempre está e sempre estará em busca de paz.
Os seres humanos buscam uma paz baseada naquilo que o mundo nos oferece, e muitas vezes essa paz não é encontrada porque ela é baseada em fatores externos, fatores que nos cercam, como dinheiro, saúde, ausência de conflitos e tantas outras coisas que estão ao nosso redor. Mas hoje, se nós olharmos para a nossa vida e para a vida daqueles que estão ao nosso redor, nós vamos ver o quanto existe falta de paz no coração das pessoas, o quanto o povo ou o mundo precisa de paz. Vivemos quase um ano em meio a uma pandemia que nos tirou essa paz, porque tirou exatamente aqueles elementos externos que para muitos trazem a paz. Por isso, lembro alguns momentos, algumas coisas que também tiram muitas vezes a nossa paz em alguns momentos. Como, por exemplo, quem de nós não tem medo de perder alguém querido? De perder por essa doença tão terrível que nos cerca e tem levado tantos ao nosso redor. Quem de nós não tem medo? Não tem medo de ficar doente? Não tem medo de ficar sem dinheiro em meio a essa loucura que nós vivemos? Aliás, quem de nós não tem medo de ficar sem dinheiro? E sem dinheiro, a grande maioria das pessoas perde a sua paz. Por mais fortes que muitas vezes nós sejamos, deixamos de viver em paz. Por isso, esses fatores externos muitas vezes são tão importantes e tão valorizados pelo ser humano, e eles são buscados por tantos. E mesmo aquelas pessoas mais fortes em momentos difíceis, quando se apegam apenas a estes elementos externos, fazem ou perdem a sua paz. E aí eu quero trazer dois exemplos para vocês. Com certeza vocês conhecem alguém que passou por algum momento assim. Muitos casais que viviam muito bem, em paz, em harmonia, durante essa pandemia, por causa de uma série de eventos externos, perderam a sua paz, deixaram de viver em harmonia, e muitos inclusive estão se separando. E provavelmente, talvez você conheça algum caso assim. Outras tantas pessoas que viviam muito bem em nosso meio, viviam cercadas de pessoas, e agora, por se isolarem do mundo, estão enfrentando algumas doenças psíquicas. A que mais cresce é a depressão. Ou essas pessoas se sentem sozinhas, se sentem tristes, se sentem perdidas neste mundo, isoladas de tudo aquilo que está ao nosso redor. Mas o que é a verdadeira paz? Olhando um pouquinho para o que é a paz, nós podemos ver que uma das definições para este tema, para este assunto tão importante, é que a paz é um estado de espírito, ou algo que vem de dentro do ser humano, algo diferente que nós não conseguimos explicar. Olhando para essa perspectiva de paz, nós podemos perceber que a verdadeira paz em nossa vida, ela precisa ser baseada não em fatores externos que nos cercam, mas sim naquilo que está dentro de cada um de nós, naquilo que está em nosso coração, poderíamos assim dizer. A verdadeira paz nós só podemos ter quando nós conhecemos a Deus. A verdadeira paz que dura por toda a vida, não momentos de paz, momentos de tranquilidade. A verdadeira paz só podemos ter quando nós conhecemos a Deus em sua grandeza, em sua misericórdia, em seu amor por nós. Quando nós conhecemos a obra de Cristo por nós, quando nós sabemos quem é Cristo Jesus, o que Ele fez em nosso favor e quem somos nós, seus filhos, e o quanto Ele nos ama e o quanto Ele entrega ou entregou a sua vida em sacrifício, o quanto isso custou para o Filho de Deus, para que nós pudéssemos ter a vida na sua companhia. Quando nós passamos a olhar dessa forma para a palavra de Deus e para tudo aquilo que nos cerca, para a nossa vida, nós certamente vamos ter uma perspectiva diferente ou um olhar diferente para aquilo que nos cerca, para aquilo que está ao nosso redor.
E nós vamos ver sim que é possível viver em paz, mesmo com tudo que está ao nosso redor. Podemos então ouvir a voz do nosso Deus que chega de uma forma muito tranquila e diz: ei André, calma, está tudo bem, eu estou aí contigo. E é assim que Jesus se coloca junto aos seus discípulos. É assim que Jesus aparece em diversos momentos dentro do Evangelho. Eu quero destacar um outro texto de João capítulo 14, antes de olhar para o nosso texto do Evangelho de hoje. João capítulo 14, Jesus está predizendo a sua morte, o seu sofrimento na cruz aos seus discípulos. E quando ele faz isso, os seus discípulos, em profunda tristeza, começam a ficar abatidos, começam a ficar aflitos, sem saber o que iria acontecer com a sua vida. E Jesus os chama de lado e diz assim no versículo 1 do Evangelho de João, capítulo 14: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. E aí Jesus vai dizer aos discípulos: lá onde eu vou para o céu, lá existem muitos lugares, eu estou preparando um lugar para vocês, eu sou o caminho que vos leva até lá. Não tenham medo, enquanto que eu não os levar para junto de mim nos céus, vocês terão o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito que vos guiará aqui neste mundo. E Jesus termina o seu discurso aos seus discípulos dizendo assim no versículo 27: deixo com vocês a paz, e a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz que o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. A paz que vem da parte de Deus, ela é muito diferente do que a paz que o mundo nos oferece, pois ela não é baseada em cima de elementos ou de coisas que acontecem ao nosso redor, mas ela é baseada na certeza de que Jesus está conosco. No momento de profunda tristeza, de angústia dos discípulos, Jesus novamente chega a eles e diz: calma, eu estou aí com vocês, e eu vos deixo em paz. Talvez o momento de maior angústia é o texto que nós temos hoje registrado no Evangelho de João, quando então os discípulos veem que aquilo que foi predito por Jesus aconteceu, e a morte de Jesus na cruz os deixou com muito medo, muito angustiados, e estavam eles de portas trancadas com medo da morte que era certa pela mão dos judeus. E neste momento de maior angústia e desespero, os seus discípulos, pois eles não sabiam o que havia acontecido com Jesus. As mulheres sim tinham ido lá de manhã no túmulo, tinham visto Jesus, tinham visto os anjos falando que Jesus não estava ali, mas quando Pedro e João foram ali, eles viram sim o túmulo vazio, mas não viram Jesus ressurreto. Por isso que à noite ainda, com muito medo, trancados em uma casa, diz o texto, Jesus vem e se coloca no meio deles e diz: que a paz esteja com vocês, que a paz esteja com vocês. Mais uma vez Jesus diz: calma gente, eu estou aqui, eu estou com vocês. Jesus então, em seguida, lhes mostra as suas feridas, as suas mãos, o seu lado, e novamente diz aos seus discípulos: que a paz esteja com vocês, agora eu vos envio ao mundo, diz o versículo 21. Soprou sobre eles o Espírito Santo, e assim os discípulos começaram a anunciar que Jesus estava vivo, que Ele vivo está. Tomé não estava com eles, por isso 8 dias depois, em outro domingo, à noite, mais uma vez trancados, em toda a dúvida de Tomé, que é expressada no versículo 25, onde ele diz: se eu não posso colocar a minha mão nas feridas, jamais irei crer em Jesus, ou na ressurreição. Em meio a toda essa dúvida, em toda essa angústia, esse medo que cercava Tomé, Jesus chega mais uma vez aos seus discípulos e diz: que a paz esteja com vocês. Olha para Tomé e diz: Tomé, veja minhas mãos, veja o meu lado.
para de duvidar e creia, Tomé. Tomé se joga aos pés de Jesus e diz: meu Senhor, meu Deus. E aí Jesus conclui a história dizendo: felizes são aqueles que não me viram, mas creem. Por isso, de uma forma muito especial, Jesus de novo acalma os seus discípulos e diz: eu estou com vocês. Calma, gente. Por que tanto medo? Por que tanto desespero? Eu estou com vocês. Nesses dois momentos de extrema angústia, que poderiam ser comparados com tantos momentos que nós vivemos hoje aqui, neste mundo, mas certamente nenhum dos momentos da nossa vida aqui pode ser comparado àquele momento de medo dos discípulos, de uma morte iminente que batia à sua porta, por causa da grande perseguição que lhes cercava. Em meio a tamanha angústia, Jesus vem e se coloca do nosso lado e diz que a paz esteja com vocês. Jesus acalma os seus discípulos e lhes traz a verdadeira paz de espírito. Ainda hoje Jesus faz da mesma forma. Mas antes de falar sobre como Jesus acalma a nossa vida hoje, eu quero trazer mais um texto. Um outro texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Esse texto não é escrito por Jesus ou por algum evangelista, mas sim dito pelo apóstolo Paulo. Lembramos que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipos, estava preso, estava esperando a sua morte, estava condenado à morte. A cidade de Filipos era muito perseguida, a sua igreja era muito perseguida, os cristãos em extrema dificuldade, e os conselhos finais da carta de Paulo aos Filipenses são os seguintes, versículo 6 do capítulo 4: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará os corações e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. A paz de Deus, que ninguém consegue entender. Esta paz também é a paz que está presente na minha e na tua vida, quando nós nos colocamos nas mãos do nosso Deus, e quando nós olhamos para Deus e imploramos a sua ajuda, imploramos a sua misericórdia, o seu amor em nossa vida, em tudo aquilo que está ao nosso redor. E por isso que mesmo em meio ao caos que nos cerca, nós podemos olhar para o nosso próximo agora e dizer que a paz de Deus possa estar contigo. Podemos proferir palavras bonitas de consolo, de amor, mesmo em meio a tudo aquilo que está ao nosso redor, porque a paz de Deus, que ninguém consegue entender, diz a outra tradução da Bíblia, que excede todo o entendimento humano, ou seja, que nenhum homem é capaz de compreender. Esta paz está no meu coração e quer estar na vida de cada um daqueles que nele confiam. E por que ela está? Porque vocês vivem unidos com Cristo, diz o apóstolo Paulo. Por isso essa paz habita no vosso coração. É como se o apóstolo Paulo lembrasse as palavras de Jesus ditas aos discípulos no domingo da ressurreição, no domingo após a ressurreição, dias antes da sua morte, e tantas vezes proferidas por Jesus quando alguém em angústia o procurava. Jesus chegava com muita tranquilidade e dizia: ei, calma, eu estou aqui, a tua vida está nas minhas mãos. Mesmo com Tomé, que duvidou da presença de Deus. E quantas vezes nós duvidamos da presença de Deus em nossa vida, do cuidado de Deus para conosco, mesmo nesses momentos de dúvida, de extrema angústia, de desespero, por vezes sem saber o que acontecer, o que irá acontecer. O nosso Senhor chega ao nosso lado e diz: ei, Tomé, pare de duvidar e creia. Ei, André, pare de duvidar da minha presença
pois eu estou aqui contigo. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, possa me guardar nessa certeza e possa guardar a cada um de vocês. Pensem nisso, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Cantamos a paz do nosso Deus, como em todas as canções deste culto. Quero te dar a paz. Segue o nosso louvor ao nosso Deus. Esse bonito cântico também nos lembra de que nós, como irmãos, estendemos a paz àqueles que estão ao nosso redor. Por isso que a paz de Deus esteja com cada um de vocês neste momento. Esqueça tudo aquilo que lhe cerca, tudo aquilo que traz tanto medo e angústia. Viva nessa paz que só o nosso Deus pode nos dar, na certeza de que Ele está aqui, está do seu lado. Também queremos neste momento, sempre durante o cantar deste hino, depois da mensagem, nós lembramos a importância de trazermos as nossas ofertas até o altar do nosso Deus. Através da oferta nós somos gratos a Ele por todo o cuidado, por toda a paz, por todo o amor dispensado a cada um de nós. E nessa gratidão nós ofertamos, com este amor, com esse entusiasmo, nós ofertamos ao nosso Deus. Por isso fica o convite a cada um de vocês
Como por enquanto, durante a semana, agora teremos os nossos cultos presenciais, mas quem ainda não está deles participando, ou não irá participar deles, e que quiser trazer as suas ofertas até a casa do nosso Deus, em forma sempre de gratidão, de louvor ao nosso Deus, pode fazê-lo também assim, a qualquer momento do dia. Enfim, entre em contato, veja se tem alguém aqui na igreja, e aproveite, tem o seu momento também aqui na casa do nosso Deus, com o nosso Pai Celestial, momento de oração, momento de gratidão e de louvor. Assim também, depois desse ofertar, nós falamos com Deus em oração. Junte as suas mãos, baixe a sua cabeça, reserve este momento de oração para falar com o nosso Deus e Pai. Amado Pai Celestial, como é bom estar aqui na Tua casa, diante desse altar, diante dessa grande cruz, que me lembra da Tua ressurreição, da ressurreição do Teu Filho Jesus, de toda a obra salvadora de Jesus em meu lugar. E por isso agora eu posso ter a certeza de que, ressurreto esse meu Senhor e Salvador, vem também a minha vida, assim como chegou e alcançou a vida dos discípulos que com medo estavam trancados em suas casas. Nada diferente do que nós vivemos hoje, onde nós nos trancamos, nos isolamos com medo de tudo e de todos, sem saber o que irá acontecer no futuro tão próximo nas nossas vidas, sem saber muitas vezes como será o nosso amanhã. Por isso, de uma forma toda especial, ó Deus, eu te peço que Tu possas vir ao coração de todos aqueles que agora nesse momento choram angustiados, com medo, e trazer a paz, assim como Cristo veio e se coloca no meio dos discípulos e diz: que a paz esteja com vocês, e essa paz só vem de Ti, ó Deus, vem da Tua palavra, vem do Teu amor por nós. Por isso vem a mim, ó Deus, vem à minha casa, vem à casa de todos aqueles que acompanham este momento de culto. Se coloque na vida de cada um de nós, que nós possamos ter a certeza da Tua presença, pois somente em Ti, ó Deus, eu tenho a paz. Somente Tu podes fazer com que eu agora viva nessa alegria e também estenda esta alegria, esta paz a tanto todos aqueles que estão ao nosso redor. Pois assim como acabamos de cantar, nós queremos agora repartir desta paz, desta alegria de viver na Tua presença, ó Deus, com aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, de uma forma toda especial, alimenta-nos a fé. Queremos desejar-te ser gratos pela oportunidade que teremos nos próximos dias de novamente nos reunir aqui na Tua casa. Dê-nos força, coragem, para sempre podermos juntos testemunhar a nossa fé, hoje ainda em casa, mas sim nos próximos dias aqui no Teu templo. Por isso, encoraje, anime a todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento também virem até aqui, se colocarem aqui nesse lugar maravilhoso que Tu escolheste para habitar entre nós, e assim te prestar culto e reverência neste santo lugar. Somos te gratos por todo cuidado dispensado a cada um de nós, a toda a nossa comunidade. Estás cuidando de cada um com um cuidado muito especial. Estás cuidando dos nossos familiares, dos nossos amigos. Sim, passamos por dificuldades, por provações, mas tudo isso faz parte da nossa vida aqui. O Teu amor se faz presente no nosso dia a dia, e neste amor nós nos colocamos diante de Ti com esta certeza: vem até nós, que o Teu Santo Espírito, o Consolador, prometido pelo Teu Filho Jesus aos Seus discípulos, possa agora fazer morada sempre em nosso coração e nos alimentar em todos os momentos da nossa vida. Nessa certeza nós nos colocamos diante de Ti, na certeza de que Tu neste momento também nos ouves e atendes os nossos pedidos segundo a Tua misericórdia e sabedoria. E o demais, ó Deus, que nós precisamos para a nossa vida, nós também queremos Te pedir neste momento, orando em conjunto a oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesse momento nós estamos encerrando esse momento de culto aqui. Convido o meu colega pastor Cleiton para vir aqui à frente, estender também a bênção do nosso Deus sobre cada um de vocês e assim nos despedir também do nosso Deus neste momento na companhia dele, dizendo assim: o Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Como é bom poder chegar à casa de cada um de vocês, depois poder também olhar para os comentários, ouvir de cada um de vocês que estiveram presentes neste momento. E passamos por um longo período angustioso, onde por alguns motivos não nos reunimos aqui. E como eu falei durante o culto, com grande alegria, hoje estaríamos aqui reunidos, mas novamente as nossas autoridades não quiseram nos deixar aqui neste momento, nos reunir na casa do nosso Deus. Mas a boa notícia é que durante a semana nós podemos nos reunir aqui. E todo dia é um dia bom para estar na presença do nosso Deus. Por isso, por esse motivo também nós queremos nos adaptar um pouquinho nesse período em que decretos e mais decretos fazem com que a gente não esteja aqui, mas sim nós queremos estar aqui, e um decreto nos permite estar aqui durante a semana. Por isso, a partir dessa semana nós iremos ter os nossos cultos todos os dias às 20 horas, às terças, às quartas, às quintas, e o culto à terceira idade, que era celebrado ao sábado à tarde, já que não querem deixar a gente fazer o nosso culto aos sábados, fazemos às quartas de tarde, então, às 15 horas. E assim, eu convido a cada um de vocês para, com muito amor, vir até a casa do nosso Deus. Certamente vocês conhecem a nossa igreja aqui, os que são membros, e aqueles que ainda não a conhecem, são também convidados a conhecê-la. É um templo muito amplo, com todos os cuidados, com todos os protocolos que nos são exigidos. Nós queremos nos reunir aqui. E aqui, diante desse altar, certamente Deus irá falar com cada um de nós. Por isso fica um convite muito especial. Ainda precisamos agendar os nossos cultos nessa primeira semana, porque ainda não sabemos como será. Temos apenas a possibilidade de 30 pessoas por enquanto, mas certamente serão bons momentos de receber o sacramento da Santa Ceia, bons momentos aqui na casa do nosso Deus. 20 horas, terça, quarta e quinta, nessa primeira semana, e 15 horas da quarta-feira os nossos cultos. Assim com alegria nós queremos terminar este momento. Também agradecer aqueles que estão conosco, aos que estão tocando hoje, o Felipe, a Rosane, o Maiquinho, muito obrigado pela ajuda de vocês. Também ao Diogo, que sempre está aqui junto com a gente, cuidando dessa parte do som, enfim, para que a gente consiga chegar até a casa de vocês. Lá no começo, o pastor Cleiton já pediu desculpas, tivemos um grande problema aqui na hora de começar o nosso culto, por isso que hoje é um pouco diferente, também apenas está transmitido no Facebook. Mas aos que estão conosco e que compreendem, nem sempre a gente consegue fazer da forma como queremos essa nossa transmissão. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, vos guarde e vos abençoe. Antes de cantar, o pastor Cleiton ainda se despede também de cada um de vocês e terminamos com essa bela canção que nos fala sobre a paz do nosso Deus. De igual forma, agradeço a todos que fizeram com que esse momento tão especial acontecesse, todos que aqui estão, tanto na parte da música quanto na parte técnica do som também. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com todos nós, nesta semana que está para se iniciar amanhã.
Bom saber que nós poderemos nos encontrar também ao longo da próxima semana com os cultos presenciais, como já anunciado. Bom saber que em breve, se Deus quiser, a gente vai poder dar uma continuidade nos nossos encontros presenciais, claro, tomando todos os cuidados conforme as exigências, conforme os protocolos que nos são passados. Grande abraço a cada um de vocês. Encerramos louvando ao nosso Deus. Permanecer